aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Graça e paz, Igreja do Senhor. Hoje nós vamos estar num culto diferente, diferenciado, porém sabemos que a nossa adoração continua a mesma. Hoje vamos adorar ao Senhor dos nossos lares, juntamente com a nossa família. Estamos vivendo um dia onde as pessoas estão com medo, mas sabemos que o Senhor está olhando para nós com seu olhar de misericórdia. Como diz o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E como é bom e é maravilhoso ouvir nessa palavra, lembrar dessa palavra, trazer à memória essa palavra, né? Temos que fazer a nossa parte, pois temos nossa responsabilidade de cristão e cidadão. Ficar em casa hoje para muitos deve estar sendo um horror, mas saiba que o melhor lugar hoje, nesse exato momento, é a sua casa. Lembre, é para ficar em casa e não passear por aí, né? Sair por aí passeando. Você é responsável por você e pelo seu próximo. Oremos ao Senhor neste momento. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus, vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te engrandecer na beleza da tua santidade. Te adoramos, ó Pai, porque tu és Deus, porque tu és soberano, porque tu és maravilhoso. Te adoramos nesse momento, Senhor, em nossos lares, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, a adoração ela não para, Senhor. A igreja nesse momento, Senhor, se reúne, Senhor, para te adorar, para te bendizer, para te glorificar. Te agradecemos, ó Pai, e te louvamos, ó Senhor, e te adoramos, ó Senhor, na beleza da tua santidade nesta noite. Onde cada irmão e cada irmã, Senhor, pode estar no seu lar, Senhor. Pode estar nesse momento, Senhor, com a sua família, Senhor, podendo te adorar. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, que temos, Senhor, de te adorar. Porque tu és grande, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso pastor. Tu és aquele, Senhor, que fez todas as coisas, Senhor, que criou todas as coisas. Como diz o salmista, Senhor, tu é aquele que criou os céus, tu é aquele que criou a terra, tu é aquele que criou tudo, Senhor. Por isso que tu és soberano. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Tu és digno, Senhor Deus, de receber louvor e de receber glória.
E aqui dos nossos lares, Senhor, cada irmão, cada irmã da sua casa nesse momento te adora e te bendiz, Senhor Deus, porque Tu é digno, Senhor, de honras, glória, louvores, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E por isso nós te adoramos nesta noite. Faz-se presente, Senhor Deus, em cada lar, em cada momento, Senhor Deus, deste culto, Senhor. Faz-se presente, Senhor, porque este culto, Senhor, esse é o momento, Senhor, que a Tua igreja para, Senhor Jesus, na sua casa, Senhor, com a sua família, para te servir. Em nome do Teu Filho é que nós te adoramos. Amém, amém e amém. Abra sua Bíblia conosco no Salmo 8. Vamos fazer essa leitura do Salmo capítulo 8, onde o salmista vai declarar glória divina, onde o salmista vai falar também da nossa responsabilidade como cristão, como cidadão, com a criação do nosso Senhor e Salvador. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, e por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que deles te lembre? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre teus pés tudo o que lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Glória a Deus. Nesse momento vamos louvar ao Senhor, vamos cantar um hino de adoração ao nosso Deus, no Cantai Todos os Povos, número 52, a Deus demos glória. A Deus demos glória por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus como santos em luz,
Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse momento eu convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nesse momento, em alguns minutos em oração, levar uma oração ao Pai nesse momento, pedindo perdão dos seus pecados, das suas falhas, de tudo aquilo que você fez que desagradou ao Senhor. Então nesse momento feche os seus olhos, vamos fechar os nossos olhos. Enquanto o louvor canta uma música, nós vamos passar alguns minutos em oração, pedindo perdão ao nosso Deus. Então peça perdão ao Senhor nesse momento. confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse momento, como diz a palavra do Senhor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a palavra do Senhor nos diz que Ele nos perdoa. Então, somos declarados perdoados para a glória e o louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Ele morreu ao seu tempo para nos perdoar. Então, Ele nos perdoa para a glória e o louvor do seu nome. Amém. Nesse momento, vamos ofertar ao Senhor. Levante aí do seu lugar e oferte ao Senhor a sua vida. Vamos nesse momento cantar ao Senhor fazendo a nossa oferta. Essa oferta a gente pode fazer todos os dias, todos os momentos. Lá em João capítulo 17, do versículo 21 e 22, quando o Senhor Jesus orava ali, fazia a sua oração sacerdotal, nós vamos ler 2 versículos agora nesse momento. E ele diz assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Então, nesse momento, assim como o Senhor nos fez um nele, vamos ofertar as nossas vidas para Ele. Amém. Vamos cantar. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Ofereça ao Senhor a sua vida ao Senhor neste momento.
com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Então, nesse momento, vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus com os nossos cânticos congregacionais. Eu aqui de casa e você aí da sua casa. Então, fique de pé nesse momento e louve e engrandeça ao Senhor. Na alegria ou na dor. Nesse momento de pânico, nesse momento de pandemia, nesse momento de muito horror, terror, onde as pessoas estão amedrontadas, onde muitos estão com medo, nós que temos o nosso Senhor Deus e Pai de infinita bondade e misericórdia todos os dias ao nosso lado, nós vamos continuar cantando ao nosso Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. E eu não posso ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado. Louvarei seu nome mesmo assim. Louve o Senhor nesse momento. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Continue adorando ao Senhor. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele. Ele na paz ou na guerra, louvarei seu nome enquanto viver, e aqui na terra eu desaparecer. E mesmo Assim o meu louvor encerra, vai ser lá no céu. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Aleluia, glória a Deus. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada, nada e nem louve ao Senhor nesse momento, promessa do nosso Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará?
porque sobre toda a terra o Senhor nosso Deus é Rei, pois foi Ele quem criou. Diz a palavra do Senhor que Ele criou todas as coisas, então Ele é Rei. Então louve ao Senhor nesse momento. Sobre toda a terra, tu és. Louve ao Senhor, bata palmas nesse momento ao Senhor, com a sua família e a sua casa. Uma coisa só, Meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Eu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir. a destacar em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como é bom louvar e engrandecer ao nosso Deus. Nós temos esse privilégio nesse momento de estar nos nossos lares, aí com saúde, protegidos dessa doença horrorosa que tem abalado não somente o nosso estado, o nosso país, mas todo mundo. Nesse momento eu quero convidar você para orar pelas nossas crianças, não só da nossa igreja, né, nesta noite, mas também por todas as crianças e principalmente, né, aquelas crianças que estão em estado de ruas, que estão nas ruas, que não têm abrigo, não tem como se abrigar, né? Então nós queremos convidar você nesse momento para orar pelas crianças. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nesse momento por todas as crianças. Nós queremos te pedir pelas crianças da nossa igreja, Senhor, todas as nossas crianças, também pelos nossos adolescentes. Queremos te pedir, Senhor Deus, por cada uma. Queremos te agradecer pela vida de cada uma que tem nesse momento o seu pai, a sua mãe, o seu lar, que tem a sua casa. Queremos também te pedir pelas crianças que estão, Senhor, nas ruas, hoje não tem de se abrigar do frio, do calor, Senhor Deus, que não tem onde se abrigar, Senhor, desta doença horrorosa que acomete o mundo, Senhor. Nós queremos te pedir por elas, ó Pai. Te pedir, Senhor, que nesse momento, Senhor, Tu venhas continuar olhando com o Teu olhar de misericórdia. Que Tu venhas, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, alento, pessoas, Senhor, que possam, Senhor, ajudá-las. Nós te pedimos, Senhor, pelas nossas crianças. Te pedimos nesse momento não só pelas crianças da nossa igreja, mas te pedimos por todas as crianças, não só do nosso Brasil, mas de todo o mundo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento gostaria que você aquietasse o seu coração, fechasse os seus olhos mais uma vez nesse momento. Nesse momento nós queremos orar, pedir ao nosso Deus iluminação para a vida do pastor Lenilson, que vai nos trazer a palavra nesta noite. Com um tema muito interessante, muito importante nesta noite para nós, onde ele vai nos trazer essa mensagem belíssima sobre a ação de Deus e a responsabilidade humana, baseado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 19. Oremos pelo seu servo, que nesse momento é instrumento do Senhor, para nós nesta noite.
Ele vem nesse momento, através do Espírito Santo, falar conosco. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar em tuas mãos o teu servo, a vida do teu servo, a qual, Senhor, tu já colocou, Senhor, o tema, o texto e a mensagem, Senhor, primeiramente no seu coração. Cremos, Senhor, que primeiramente tu falou com ele, Senhor, mas agora ele vai falar conosco, Senhor. Então traz uma mensagem vinda diretamente do trono da graça, vinda do teu coração. Usa o teu servo, Senhor Deus, como vaso, um vaso de honra nesse momento, Senhor, que vai transbordar, porque neste momento, Senhor, nesta noite, ele vai nos trazer a tua maravilhosa palavra, aquela que nos instrui, aquela que nos ilumina, aquela que nos ensina, Senhor, a caminhar, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos pelo teu servo nesta noite. Amém, amém e amém. Olá, irmãs, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que todos estejam bem, seguros e firmes na fé que professam. Bom, hoje nós iremos meditar, iremos nos debruçar sobre a palavra de Deus, sobre um tema muito pertinente à nossa realidade, um tema que neste momento é crucial para a nossa fé. Iremos meditar sobre a ação de Deus e a responsabilidade humana. E para isso nós iremos usar o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 19. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como os lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Em época de pandemia, caos e medo, o ser humano encontra-se perdido e procurando uma base para se sustentar. E a Bíblia, ela é bastante clara ao demonstrar que Deus jamais abandona o seu povo. Aliás, o mandamento que mais se repete em toda a Bíblia é o não temas. Portanto, meu irmão, minha irmã, não devemos temer, pois aquele que é fiel e justo está conosco. Mas agora eu quero direcionar o nosso vídeo, a nossa palavra de hoje, para o texto. O livro de Gênesis, ele retrata o poder criador de Deus, a sua ação soberana e o seu enorme amor. Porque Deus, em Gênesis, ele cria tudo a partir do nada. E o teólogo Alistair McGrath diz que a criação representa uma ordem imposta sobre um caos destituído de forma. Esse modelo é associado, em particular, à imagem de um oleiro, que transforma o barro informe em algo estruturado e passível de ser reconhecido. Ou seja, Deus, ele venceu o caos com a sua criação. Aquilo que era sem forma, aquilo que não tinha forma, aquilo que era um caos por completo, aquilo onde nada podia ser reconhecido e a vida não podia existir, Deus estabeleceu uma ordem, e a sua ordem foi a sua criação. Por isso que Deus, ele é o Deus criador. Porque ele realmente criou tudo a partir do nada. Bom, mas agora eu quero destacar um trecho deste pequeno versículo que nós lemos. O trecho é o seguinte: para este ver como lhes chamaria. Deus criou e é o grande criador. Mas coube ao homem, à raça humana, dar nome à sua criação. Mas o que significa dar nome? O que esse ato representa para nós? Quando Deus traz a sua criação diante do homem e diz que o homem lhe nomeará, dará nome a cada coisa, e conforme o homem fosse dando nome, aquelas coisas se chamariam desta forma. Bom,
Dar nome a algo é se tornar responsável por aquilo que nomeamos. Um exemplo: quando nós registramos os nossos filhos no cartório, nós lhe colocamos um nome e o nosso sobrenome. E com este documento nós somos declarados responsáveis legais sobre eles. E é da mesma forma com Deus. Ele nos permitiu sermos responsáveis pela sua criação. Um termo bem conhecido, nós devemos cuidar do jardim de Deus. Agora nós podemos nos questionar e pensar qual a relação deste texto, desta mensagem, com o período que nós vivemos. Como essa mensagem pode transmitir esperança em tempos caóticos? Qual o sentido desse texto bíblico para este período que vivemos? De morte, de medo, de insegurança. Qual a mensagem? E agora eu quero chamar a sua atenção para 3 pontos importantes. Deus venceu o caos, Jesus venceu a morte e o Espírito Santo venceu a solidão. Como mencionamos anteriormente, Deus, ao estabelecer sua criação, ele venceu o caos. Portanto, em situações caóticas, devemos olhar e esperar nosso socorro daquele que já suprimiu todo o caos existente. Olha só, o nosso Deus não é um Deus que gera o caos. Não é um Deus que transforma as coisas em caos. O nosso Deus, ele acaba com todo o caos. Ele suprime todo o caos. Aliás, ele é aquele Deus que transforma o que é maldição em bênção, o que é mal em bem. Esse é o nosso Deus. Mas as estatísticas e as projeções futuras, elas não são nada animadoras, isso é verdade. Aliás, algumas delas nos direcionam para o caos realmente, para uma situação caótica da humanidade. E falando em caos, em situações caóticas, podemos observar isso olhando para os Estados Unidos, onde a compra de arma tem aumentado exponencialmente. As pessoas estão comprando armas para se protegerem do futuro caos que virá após esta crise do coronavírus. As pessoas estão encontrando sua segurança, sua fortaleza nas armas. Compram armas para se proteger da posterior crise, porque entendem que o ser humano e a sociedade vai ficar numa situação totalmente caótica do caos e por isso elas precisam se resguardar, se proteger. E falar sobre um Deus que já venceu o caos em tempos caóticos pode até parecer demagogia, mas não é. Reafirmar isto, que Deus venceu o caos, é relembrar em quem nós cremos. Precisamos nos lembrar de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ou seja, aquele que venceu o caos. E apesar do vírus não ser tão letal, a sua letalidade não ser tão alta, o número de mortes vem crescendo e isso realmente gera espanto. Não são poucas pessoas que vêm morrendo. E o medo de morrer, o medo de perder alguém próximo, tudo isso nos faz parar, pensar e refletir sobre a nossa existência, sobre quem nós somos. A Bíblia nos afirma que Jesus venceu a morte. E ela já não possui poder sobre nós, sobre a humanidade. A promessa que nós temos é aquele que crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. Portanto, a morte não pode nos assustar ou nos fazer temer, pois aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. Mas é evidente que esse sentimento de não temer a morte, esse empoderamento de que a morte não tem mais poder nenhum sobre nós, não nos torna as pessoas irresponsáveis e pessoas negligentes com a vida. Aliás, isto nos torna pessoas que amam viver e que lutam para que outras pessoas continuem vivas, pela sobrevivência de outras pessoas. Porque é disso que o Evangelho fala, de um Deus que morreu para que nós pudéssemos
viver. E uma das formas de lutar pela sobrevivência, de nos mantermos vivos, é o isolamento social, que é uma recomendação das organizações de saúde, do governo e de outras autoridades. E esse isolamento, ele acaba nos trazendo um sentimento de solidão, ou até mesmo um sentimento de abandono. Mas não precisamos viver tais sentimentos, porque há uma outra coisa interessante. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós não estamos sozinhos e nem abandonados. Nós temos a companhia do Espírito Santo de Deus, que nos acolhe e acaba com esse medo da solidão, com esse medo do abandono. Até agora nós falamos do Deus que venceu o caos e, portanto, nós não devemos temer situações caóticas, porque o nosso Deus é o Deus que já venceu o caos. Nós falamos também sobre Jesus, o Cristo, que venceu a morte. Por isso, não devemos temer a morte. E porque não tememos a morte, somos pessoas que lutam pela vida e que não negligenciam os cuidados com a vida. E a terceira coisa que falamos até agora é que o Espírito Santo, ele venceu a solidão. Portanto, eu, você, sua família, seus amigos, não se encontram sozinhos e nem abandonados, porque o Espírito Santo de Deus está conosco neste momento tão importante e tão crítico. Mas até agora nós falamos da ação de Deus, da ação da Trindade. E qual a nossa responsabilidade? O que nós devemos fazer? Portanto, qual a nossa responsabilidade? O que nós devemos fazer enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus, enquanto pessoas que testemunham e representam a palavra de Deus? A fé que nós possuímos, ela não nos torna imune às pestes deste mundo, nem ao sofrimento que este mundo está repleto. Mas a fé que nós temos, ela nos torna precavidos. E para isso, para afirmar essa condição de que a nossa fé nos torna pessoas precavidas, pessoas responsáveis e não negligentes, eu quero ler para vocês o que Lutero disse durante a peste negra. Lutero disse o seguinte: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária, para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir e poluir outros. E, portanto, causar a morte como um resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará. E eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Isso foi o conselho pastoral de Lutero durante a peste negra. Essa fé que Lutero representa aqui é uma fé baseada genuinamente no Evangelho, que não cede às negligências e nem abandona a Deus. É um testemunho de amor, que diante da situação caótica não se entrega ao caos, ao medo da morte, à solidão, mas testemunha os ensinamentos de Jesus. Nós não podemos nos enganar, meus irmãos. Deus não nos abandonou. Ele prometeu que nunca nos deixaria, independente dos pecados que cometemos. Aliás, há alguns textos, algumas pessoas que afirmam que esse vírus é um castigo de Deus, pelos pecados da sociedade, pelo que o mundo vem fazendo. Porém, a palavra de Deus diz
que os nossos pecados já foram pagos na cruz. Jesus já morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. E, portanto, não há necessidade de Deus sacrificar tantas outras pessoas, porque Jesus já morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. E Deus, Ele não nos abandonou, não deixou a sociedade sozinha. Olha só o que o teólogo Karl Barth diz. Se Cristo, porém, está em nós, a sociedade não está abandonada por Deus, apesar do seu caminho errado. Vocês entendem a importância disso? Se Jesus está em nós, a sociedade não está abandonada por Deus, apesar do seu caminho errado. Ou seja, nós representamos na sociedade a vontade de Deus. E o que nós, como cristãos e como cristãs, podemos fazer para testemunhar os ensinamentos de Jesus nesse período tão caótico? E aqui eu quero encerrar esta mensagem de esperança, de fé e de empoderamento e coragem com 3 conselhos básicos. Do que nós podemos fazer? Do que é a nossa responsabilidade neste momento? Em primeiro lugar, orar pelos nossos amigos, familiares e pelos nossos não amigos também. Devemos orar. 2. Se você não faz parte do grupo de risco, se ofereça para ir ao mercado, farmácia, posto de saúde, para servir aos idosos e para as pessoas que se encontram no grupo de risco. Você também pode participar das campanhas onde estão distribuindo kits higiênicos para os moradores de rua, para evitar uma maior contaminação. Em terceiro ponto, cuide da sua higiene e não seja negligente. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter esse sentimento nos nossos corações. Que Deus venceu o caos, Jesus venceu a morte e o Espírito Santo venceu a solidão. E, portanto, a nossa fé não é uma fé negligente e nem uma fé que tenta Deus, mas é uma fé responsável no cuidado com o próximo e em demonstrar amor a Deus e ao próximo. Porque estes foram os mandamentos de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Deixe o Senhor lhe usar nesta noite. Depois dessa palavra maravilhosa, diga ao Senhor, peça ao Senhor para lhe usar. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, com abrigo no deserto, com flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, quebranta o meu. para fazer a tua vontade, Pai.
Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos interceder pela vida do Teu povo. Pela vida, Senhor Deus, do Teu povo, Senhor, que se encontra nesse momento, neste culto, Senhor Deus, online, Senhor Deus, pelas redes sociais da nossa igreja. Nós queremos Te pedir, Senhor, interceder pelo Teu povo que se chama pelo Teu nome. Pelo Teu povo que nessa noite, Senhor, já se humilhou, já Te buscou, já se entregou, Senhor, a Ti. Senhor, nós Te agradecemos. Queremos primeiro Te agradecer, Senhor, por cada vida presente nesse momento. Queremos Te agradecer por tudo, Pai, e Te pedir, Senhor, que Tu tires, Senhor, do coração daqueles que ainda estão com medo, Senhor. O que nós precisamos nessa noite é entender que nós precisamos nos proteger, Senhor, e proteger o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso familiar ficando em nossos lares. E nós Te agradecemos por cada irmão e irmã que já entendeu e já compreendeu isso, Pai. Nós queremos Te pedir, Senhor, pelas pessoas, Senhor Deus amado, que estão nas ruas, que não têm abrigo, Senhor. Pelos animais que também, Senhor, são vítimas, Senhor, que estão na rua, Senhor Deus. Nós queremos Te pedir pelos nossos idosos, Senhor, que são vulneráveis. Pelas pessoas que estão doentes, que estão na área de risco, Senhor, que são os idosos, aquelas que têm uma doença crônica. Então, nesse momento, nós queremos Te clamar, Senhor, por cada um, Senhor, neste momento, Pai. Queremos Te louvar, Senhor, porque Tu és Deus, Tu continuas sendo Deus. Então, nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender, a aprender e a praticar a Tua palavra, Senhor. A obedecer, Senhor, as nossas autoridades, Senhor, tanto, Senhor, do governo como, Senhor, da nossa igreja, as autoridades eclesiásticas, Senhor. Quando nos diz que temos que parar, que temos que estar dentro de casa, Senhor, porque, Senhor, a igreja, Senhor, não é quatro paredes, Senhor, mas é o Teu povo que se chama pelo Teu nome. E nós queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer, Senhor, porque temos o privilégio de estar Te adorando nesta noite, Te louvando e Te bendizendo. Então nós Te pedimos por cada irmão, por cada irmã nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, Senhor, nesse momento, já estamos finalizando o culto e queremos dizer para você e profetizar sobre a sua vida que essa semana seja uma semana de bênção. Gosto muito de falar, a igreja já sabe da promessa que Deus fez na vida de Abraão, quando Ele disse que Abraão seria abençoado e através da vida dele todas as nações, todos os povos seriam abençoados. Mas eu gosto muito de dizer, ser tu uma bênção. Seja uma bênção na vida da sua família, do seu vizinho, ficando em casa, obedecendo às nossas autoridades. Então seja bênção nessa semana, porque a sua vida já é abençoada. Amém, glória a Deus. Vamos orar nesse momento. O Pai Nosso, fique de pé, dê a mão aos seus irmãos, como nós costumamos fazer na sexta-feira nos cultos de oração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receber a bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a proteção da Trindade Divina estejam sobre sua vida, sobre a vida da sua família, hoje e para todo sempre. Amém.